Fala pessoal, esse é o canal Puro e Simples e esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre parábolas. E a gente vai começar pela parábola talvez mais famosa que Jesus contou, que é a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, sem mais delongas, então vamos começar, né? Nessa parábola ali que está em Lucas 10, do 25 ao 37, a gente vê então um mestre da lei questionando a Jesus e fala para Jesus: como que eu posso herdar a vida eterna? E aí Jesus responde com uma pergunta, né? Ele fala: o que está escrito na lei? Como você a lê? E o mestre responde, né? Lógico, era um mestre da lei, então ele sabia muito bem essa resposta. E ele diz, de primeira: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: faça isso e viverá. Mas o mestre da lei não estava satisfeito e ele quis justificar. Ele pergunta: e quem é o meu próximo? Então a gente vê que o mestre da lei, ele queria pôr Jesus à prova, e agora ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus aí inicia a parábola que ficou famosa como a parábola do bom samaritano. Ele começa dizendo que havia um homem que estava descendo da estrada de Jericó para Jerusalém, e nesse caminho, né, na verdade, ele foi pego por assaltantes, e esses assaltantes espancaram ele, deixaram ele como morto. E quando ele estava ali como morto, passaram por ele 3 pessoas. A primeira era um sacerdote, a segunda era um levita e a terceira era um samaritano. E aí o sacerdote e o levita não ajudam esse rapaz que estava no chão, provavelmente no chão, né? Mas o samaritano vai e ajuda esse rapaz que estava no chão. E o que é interessante nessa parábola é que depois disso o samaritano cuida desse homem que estava ali no chão, que estava como morto, leva ele para uma hospedaria, cuida dele, e aí acaba a parábola e Jesus pergunta para o mestre da lei, então, quem era o próximo daquele que foi pego pelos assaltantes, que caiu nas mãos dos assaltantes? E o mestre da lei responde: aquele que teve compaixão dele. E Jesus responde: vá e faça o mesmo. Então aqui nessa parábola Jesus quer ensinar uma lição espiritual para uma espiritual e moral para esse mestre da lei. E aí você me pergunta: que lição é essa? E para entender essa lição a gente precisa primeiro entender os personagens dessa história. Ali na parábola a gente vê 4 personagens, né, principais, assim. O rapaz que foi morto, o rapaz que foi espancado e deixado como morto, quase morto, e os 3 que passaram pela estrada: o sacerdote, o levita e o samaritano. E preste bem atenção, esses 2 primeiros, o sacerdote e o levita, eles têm alguma coisa em comum. E isso explica muito sobre a lição que Jesus quer ensinar nessa parábola. O sacerdote e o levita, eles são pessoas que trabalham para Deus, ou seja, pessoas que aparentemente servem ao Senhor, que estão ali na casa de Deus servindo ao Senhor. E esse samaritano, na verdade, é uma figura bem comum aí nessa história, porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma briga muito forte entre eles, era uma rixa. Quando os reinos foram separados e uma parte dos judeus foram para o norte, esse povo se misturou ali, teve uma hibridez ali de cultura, de língua, e agora os judeus ortodoxos, aqueles que guardavam a cultura, agora não admitem mais esses que agora são chamados de samaritanos como judeus legítimos. Então aí a partir daí cria-se uma rixa entre esses 2 grupos, os judeus e os samaritanos. E logo o samaritano ajuda o rapaz na estrada. E quem estava perguntando para Jesus sobre como herdar a vida eterna era um mestre da lei, ou seja, alguém que estava ali servindo a Deus aparentemente. E essa é a lição. A lição que Jesus nos mostra é que, independente se eu ou você, ou enfim, independente do fato de estarmos dentro de uma igreja, isso não significa que nós amamos. Ou seja, ser um sacerdote, ser um levita, como na história, não está implícito que você ama a pessoa, que você ama o seu próximo. Então, Jesus quer nos ensinar que isso não quer dizer... Jesus nos mostra que estar na igreja, estar numa instituição religiosa não mostra que você ama. E também ele mostra que o amor, ele quebra as barreiras de etnias e de raça e de nacionalidade. Então, que eu e você, com essa lição, a gente possa aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, alma, força, entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos.
Da mesma forma que a gente quer se agasalhar quando está frio, da mesma forma que a gente quer comer quando a gente está com fome, da mesma forma que a gente cuida tanto de nós, das nossas necessidades, que a gente possa cuidar, querer bem do nosso próximo, como nós queremos também a nós mesmos.